Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o linha de passe lá da ESPN com Paulo Calçade e companhia. Falando dessa vitória do Cruzeiro, 2-0, já começamos bem aí, né, esse primeiro jogo. Grande passo aí para chegar à semifinal. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Vamos para Galo e Cruzeiro, deu Cruzeiro 2-0, vamos ouvir Cuca. E a gente falou do Léo Jardim de um lado, agora o Léo Jardim do outro, vamos lá. Isso foi legal. Sabíamos que o adversário é uma equipa que utiliza uma marcação muito individual e para fugirmos às marcações individuais temos de ter alguma mobilidade, troca de funções, entrada de lateral, baixa o extremo, troca de médio por médio, volante por médio. Nós procuramos esse tipo de situações no jogo, acho que os jogadores interpretaram muito bem. E pronto, e a segunda parte foi muito boa e às vezes isto também corta um pedacinho com aquela ideia, o Cruzeiro na segunda parte, baixa intensidade, o Cruzeiro na segunda parte não tem força. Não, às vezes o jogo é que dita aquilo que vai acontecer, a reação do adversário, não reação, é como uma recuperação, nós recuperamos 3 dias, o adversário teve a felicidade de recuperar a equipa toda durante a semana, mas às vezes esses fatores não são decisivos. Nós tivemos mais posse de bola no total, mais finalizações, mas não fomos efetivos e não fizemos o gol. E nesse tipo de jogo é o que faz a diferença. O Scarpa saiu porque nós pusemos um armador em lugar dele que tem mais chegada na área. Ele estava muito fora da área. E a gente precisava ter uma companhia mais perto do Hulk, e foi assim que nós vencemos o Bragantino, se não me engano, com a entrada do René. Então saiu um meio armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal nisso. E não vejo que o jogador estava tão bem na partida assim. Se tivesse tão bem, não tinha saído. Aí, Bernardo, viu? É uma boa resposta. Mas a resposta toda é boa, cara. É verdade. Se tivesse bem, não tinha saído. Essa é a realidade dos fatos. Não, e mesmo a lógica, assim, é o que a gente sempre fala, né? Assim, o cara tem que fazer sentido. Como disse o Rafa, né, na resposta do David Ancelotti, assim, a resposta precisa ter lógica, quer dizer, aí você pode concordar, você pode discordar, mas eu acho que precisa ter uma lógica, precisa ter uma ideia ali, e eu acho que tem, não acho absurda a resposta, ainda que de fato, depois das substituições, não é que as substituições tenham dado certo, né? Foi um jogo bastante parelho, equilibrado, acho que no primeiro tempo, mas acho até que com o Atlético um pouco mais perigoso, o Atlético melhor na primeira etapa, e é isso que o Cuca está lamentando, né? E de fato aí o Cruzeiro volta bem melhor no segundo tempo, e só depois dos gols é que o Atlético acho que consegue levar mais perigo na segunda etapa. Eu só acho que tem uma coisa que o Cuca valorizou, que não é uma coisa que você precisa valorizar contra o Cruzeiro: a posse de bola. O Cruzeiro gosta mais de ser atacado do que de atacar. Mesmo se for 55% de posse de bola, não é nada da minha absurda. Não. Pois é. Sim. Não é uma coisa assim que tenha imposto o jogo. Eu gostei da formação do Atlético. 61-39, tá? No final terminou assim. É isso. Pelas circunstâncias, tá perdendo 2-0, você vai ter mais a bola. Mas durante boa parte do jogo, estava 54, 55. E no primeiro tempo, quando o Atlético foi melhor, o Atlético teve 52 contra 48 do Cruzeiro. A formação hoje com o Alexandre de segundo homem, com o Scarpa mais pelo lado esquerdo, o Dudu pelo lado direito, o Coelho por dentro, depois ele vai pro lado esquerdo, movimento da marcação. Eu tô com o Jean. Tornou o Galo melhor no primeiro tempo. Merecia até deixar o primeiro tempo vencendo o jogo. Mas quando você pega um adversário que, além de tudo, tem uma fase incrível, acontece coisas assim. E chama fase incrível. Fase incrível. Aliás, que fase incrível do Carlo Ancelotti também. Nossa, inspirou o Fabrício Bruno. Ele tocou e o Fabrício Bruno Os dois autores de gols, o Hugo no Corinthians, todo mundo. Os 2 gols do Cruzeiro têm interferência direta da fase. Primeiro que o Fabrício Bruno não acerta nunca mais essa bola na gaveta que você acertou. E no gol do Caio Jorge, ela rebate, ela pode cair em qualquer lugar. Caiu no pé do seu travante. Então, assim, futebol tem disso. Fase maravilhosa, assim, porque se você olhar, você vê que o jogo foi decidido por 2 momentos, assim, extremos, eu digo, de competência. Né? Primeiro do Fabrício Bruno numa condução, ele avançou, o portal se abriu na frente dele e falou, vou mandar. E ele manda, e a bola ainda sobe, ela faz uma curva e bate lá dentro do gol, na junção de um lado da rede com o outro. Quer dizer, nunca o Everson vai pegar. E o outro é isso, né? Uma bola alta, ali, ó, ele cabeceia, cai no pé do cara que está marcando tudo. E isso não é para diminuir a vitória do Cruzeiro, é só para mostrar que tudo está funcionando bem de uma forma que abre essa possibilidade, que o Galo não conseguiu.
O Galo realmente, assim, teve longe desta fase de onde as coisas realmente funcionam e o Cruzeiro sai com um resultado. Cara, é gigante esse resultado. Pô, é gigante, é um baita resultado e, assim, é o resultado mais pesado dessa fase de Copa do Brasil. sem dúvida. Porque é um clássico, cara, é difícil isso aí. O jogo sempre é muito truncado, imprevisível. Exatamente. Não, foi até um bom jogo. Foi um jogo truncado, foi até um bom jogo. Sim. Foi um bom jogo de você assistir. Eu achei engraçado o Léo Jardim, ele quase que agradeceu ter ido pior no primeiro tempo e bem no segundo. Porque é sempre a história de mal no segundo, né? Para com essa história. Maravilhoso. Mas assim, acho que o Cruzeiro dá as credenciais aí de um... Porque ele vai ter favorito ao ele vai ter título que mesmo em perder a Copa do classificação que estremece tudo. entendeu? Exatamente. Não, se o Cruzeiro... Se ele assim, perder, a gente mexe tem uma no Brasileirão, situação mexe tudo. para a volta, sempre lembrando que a volta é depois da data FIFA, é uma situação para a volta que é a seguinte, 15 dias. se o Galo for eliminado mesmo, né, do Campeonato Brasileiro do Galo, é aquele campeonato de meio de tabela para baixo e vai ter que dar uma... Precisa colocar a meta, é o que a gente falou do Internacional. Aí a meta precisa ser vaga na Libertadores. Total. Sim. E de preferência de forma direta. Fazer uma bela reconstrução para tentar se encaixar ali entre os 6 e tal, porque sempre pinga essa vaga Eu só direta. acho assim, embora a gente esteja falando de um Cruzeiro que é, né, enfim, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, nessa fase toda tal, pela qualidade do Atlético, pelos jogadores que o Atlético tem, pelo que esses caras podem fazer, apesar do placar ser maior, apesar do adversário ser hoje mais forte, eu acho que eu vejo o Corinthians e o Atlético Paranaense mais decidido do que esse jogo aí. Eu acho que o Atlético... Cara, você não pode duvidar de um time que tem os jogadores que o Atlético tem. É um time muito forte, tem jogadores fortes no banco de reservas e é um clássico. O que sempre, de alguma maneira, né, minimiza as diferenças, sejam elas de elenco, sejam elas de fase, quer dizer, as coisas podem mudar. Aí é uma coisa que é óbvia, o Galo tem que abrir o placar. Se ele toma, se abre o Cruzeiro, aí... Não, e o Mineirão tem que tá abrir o longe de placar. ser um estádio antipático ao Atlético, claro que não. Não é um ambiente hostil. Mas O Galo, se ele abre o placar... Só pelo fato da torcida, né? Porque lá tem um acordo, Agora, só entra uma torcida, só vai a torcida do Cruzeiro. Se o Galo sai na frente, aí ele tá um gol de... E isso interfere psicologicamente. E para os pênaltis... então Temos dois ultra especialistas em defesa. Eu ia falar isso. Esse jogo vai para os pênaltis, vou te falar, hein? Não fala em pênalti não, isso dá dor de cabeça. Apesar que a gente tem um goleiro top aí, pegador de pênalti, mas pênalti é sempre teste para cardíaco. Vamos ganhar durante os 90 minutos mesmo, nesse segundo jogo aí. Manter, né? A gente pode até perder por um gol de diferença, mas a gente quer ganhar. Ganhar os 2 jogos e provar que o Cruzeiro realmente está bem melhor que o Atlético aí. A gente ainda vai ter um tempo aí até o próximo jogo. Ainda tem São Paulo pela frente. Tem a seleção aí também. Quando voltar firme, vai estar descansado. Talvez os 2 aí que vão pra seleção não, né? Mas o restante vai estar descansado e a gente manter a pegada. Porque o próximo jogo também vai ser guerra lá. E na sua opinião, o que você achou desse jogo? O Cruzeiro jogou bem? Fez por merecer a vitória aí? Pra mim, independente se fizesse ou não merecer a vitória, tinha que ganhar de qualquer jeito. 2-0 foi bom. Gabigol poderia ter feito um terceiro no finalzinho ainda, não conseguiu, mas tá bom esses 2-0 aí. Lá na arena, meu rival venceu. Galera, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.